É isso, Fabiola. A primeira coisa mais surpreendente dessa notícia é o Mauro Cid querer promoção dentro do Exército depois de todos esses fatos virem à tona. Mas, de fato, ele mandou a documentação para que o Exército analisasse a possibilidade dele ser promovido. As turmas formadas, né, no Exército, elas são avaliadas periodicamente para essas promoções. Primeiro você vai tendo promoção por antiguidade, depois você vai ter promoção por merecimento e antiguidade misturado, e agora, nesse estágio em que ele está, por merecimento. Ele é tenente-coronel, e a turma dele, que hoje, dos que são tenentes-coronéis, é a turma do ano 2000, vão ser avaliados para ver se viram coronéis ou não. Ele mandou a papelada lá para o Exército, o Fabiola, e um colegiado de 18 generais bombou o tenente-coronel. Ele não será, se depender desses 18 generais, da opinião deles, ele não vai ganhar nenhuma promoção. Quem vai dar a palavra final é o comandante do Exército, o general Tomás, que eu aposto 100 com 100 que vai assinar embaixo dessa análise feita, dessa conclusão desses 18 generais. Portanto, essa notícia deve ser divulgada em breve, essa conclusão, e o Exército estava uma discussão grande, né, porque tinha muita gente que defendia a promoção dele internamente. Falavam, não, ele foi um general, um militar brilhante, e o que ele fez dentro das forças justificam essa promoção. Bom, eu ouvi de um general aqui em Brasília o seguinte: ele foi um militar brilhante. Depois de tudo que se sabe, a gente vê que ele é, transgrediu muitos princípios éticos e não tem a menor condição de ter nenhuma promoção por merecimento. Sobre a permanência dele no Exército, eu também fiz questionamentos, e é o seguinte: eles dizem que a pessoa, para sair da força, das Forças Armadas, ela precisa ser condenada a 2 anos de prisão. Se ele for condenado a 2 anos de prisão, aí o Ministério Público Militar tem que fazer uma representação para o Superior Tribunal Militar, que aí o retira da força. Antes disso, ele permanece lá e ganhando R$ 27.000, Fabiola. Então, é isso que eu ia te perguntar, né? Ele está recebendo salário normalmente, ele está utilizando tornozeleira eletrônica, se não me engano, também, né, ô Mônica? Sim. O Mauro Cid, mas recebendo o salário normalmente, não cortam o salário dele, né? Não cortam o salário. Agora, o que que acontece? Ele primeiro foi afastado de comandos, né? Quer dizer, houve uma determinação interna do Exército, que aí é uma decisão interna, não passa por judiciário, não passa por garantias nem nada, falando o seguinte: ele não pode mais comandar nenhuma unidade. Ok. Quando ele foi preso, e agora com tornozeleira, ele não pode trabalhar, né? Então, foi afastado das suas atividades regulares. Mas isso não retira dele o direito de receber salário. Então, ele está recebendo R$ 27.000 com descontos, cai para cerca de 17 mil, segundo eu apurei, mas está recebendo mensalmente o seu salário e permanecerá no Exército até a sua condenação, se é que será condenado. Porque tem a investigação, que agora foi concluída, o indiciamento, que agora foi realizado, daí você tem a denúncia, que o Ministério Público tem que apresentar à Justiça, a Justiça tem que aceitar essa denúncia, e aí a Justiça tem que dar o direito de defesa amplo a ele, e aí fazer o julgamento. Se condenado, ele sai do Exército. Até lá, segue no Exército recebendo. Se não for condenado a mais de 2 anos, fica no Exército. Ai, ai, ai. Você tem que ir embora mesmo, né, Mônica? Não pode ficar mais um pouquinho, não, né? Tenho. Ela tá lá em Brasília, com um Ai, monte de ai, eu entrevista, não. reunião. Vem coisa boa por aí. A gente vai ficar de olho na tua coluna. Tá bem, Fabiola. Obrigada. Um abraço e um bom dia a todos. Beijo, Tchau, tchau, rainha. Mônica. Volte sempre. Até. Nossa rainha Mônica Bergamo, que sempre vem aqui trazer um pouco mais de conteúdo, análise pra gente, muito bom. Ô, Josias, vamos pegar a carona nessa história, então, do Mauro Cid não ser promovido no Exército, a decisão do Exército de vetar essa promoção de Mauro Cid, não tinha outro caminho, né? Ou tinha? Não tinha, e até o Exército tardou a sinalizar isso, né? Fabíola estava esperando por essa decisão da comissão, mas nós ouvimos aqui ainda outro dia o general Hamilton Mourão, e ele disse algo que é definitivo, né? A carreira militar do Mauro Cid acabou, né? Não existe mais. Até essa avaliação, que é muito comum entre os oficiais, de que o Mauro Cid
um rapaz brilhante, um militar brilhante. Eu acho que de brilhante ele não tem nada, não é? Porque para fazer o que ele fez sob o comando do Bolsonaro, alguém que tivesse 2 neurônios não faria. Uma pessoa brilhante jamais se meteria nessa confusão em que o Mauro Cid se enfiou, não é? Então, de brilhante não vejo nada. Acho que o Exército tardou a sinalizar, Fabiola, porque o Mauro Cid não estava apenas sob investigação. Na fase em que estava sob investigação, houve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou que ele fosse afastado das funções que exercia no Exército. Antes, o Lula havia determinado que ele não fosse comandar um destacamento que fica aqui de treinamento de oficiais, de militares, que fica aqui em Goiânia, capital de Goiás, vizinha ao Distrito Federal. O Lula determinou que isso não fosse efetivado. Ele foi nomeado pelo Bolsonaro para comandar esse destacamento que fica em Goiânia. O Lula anulou essa decisão e o Alexandre de Moraes, ele se encontrava ali numa geladeira, numa função inexpressiva, e o Alexandre de Moraes determinou que ele fosse afastado até desta função. E ele continuou recebendo salário, preso, continuava recebendo salário, solto com tornozeleira, continua recebendo salário. E este salário, Fabiola, ele não perde, porque ainda que seja expulso do Exército, o salário se converterá numa pensão que será recebida pela esposa dele, por parente dele mais próximo. Então, ele não perde isso. Perde o contribuinte brasileiro, que vai ficar com esse encosto dentro dos cofres da União eternamente. E no caso da punição ou dessa não promoção, que para eles significa uma grande punição, acho que o Exército tardou a sinalizar isto, porque ele já não se encontrava apenas sob investigação. Ele hoje é um criminoso confesso. Ele, como delator, ele confessa os seus próprios crimes. Portanto, não havia hipótese de que essa promoção fosse efetivada. Aí tinha um prazo de análise, até o final de abril eles teriam que decidir, e diante do indiciamento, essa presunção de inocência do Mauro Cid, ela se tornou ainda mais frágil. Ele já era um criminoso, confesso. Agora, indiciado no primeiro caso, que é o caso da falsificação de vacinas, quando você é indiciado, aquela presumível inocência, ela é atenuada. Então, o Exército não tem como manter ou fingir que nada está se passando ao redor deste oficial que muitos dizem ser brilhantes. E há um outro detalhe, Fabiola, que indica que a decisão do atual comandante do Exército, o general Tomás Paiva, será no sentido de vetar esta promoção. Porque o Tomás Paiva foi ajudante de ordens do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu já conversei com ele sobre isso. Ele disse que na época em que o Fernando Henrique disputava a reeleição, ele evitava se aproximar do presidente dos eventos públicos para não confundir a função dele de natureza militar com a cena política. Orientava as pessoas que trabalhavam na ajudança de ordens a não confundir política com a atividade militar. E o que fez o Mauro Cid? Nada senão confundir as duas coisas. Ele virou um faz-tudo, ele subverteu o uniforme, a sua condição de militar, para servir aos interesses do Bolsonaro, interesses criminais, interesses políticos, interesses de toda a ordem. Então, o Tomás Paiva, o general que hoje comanda o Exército, tendo a noção de que essas coisas não podem se misturar, ele certamente não colocará as suas digitais numa promoção de um personagem que se revelou, Fabiola, absolutamente indigno das atribuições que são conferidas a um oficial pela Constituição. Ele subverteu qualquer noção de hierarquia, de respeito, de senso do ridículo até. Então, não há dúvida de que o general Tomás Paiva corroborará, avalizará esta decisão do colegiado que está vetando a promoção do Mauro Cid. É uma promoção